Olá, pessoas, tudo bem? Bom, então olha só, vamos dar continuidade à nossa aula de organelas aí, tá? Agora, com a nossa amiguinha Meba aqui do lado, de olho em vocês para ver se vocês estão com o caderno aí, anotando as principais características, tá? Galera, olha só, deixa eu só dar uma dica para vocês. É muito importante, durante as videoaulas que vocês estão assistindo, não só de biologia, tá? Porque assim, dependendo da disciplina, você tem mais dificuldade, não tem. O importante é o seguinte, é você assistir a videoaula e ir pausando ela, tá? Eu sei que às vezes fica longo, fica chato, uma videoaula às vezes de 10 minutos se torna coisa de meia hora, mas estudar é assim. Nessa hora que a gente não está podendo aí estar no dia a dia, tirando as dúvidas o tempo todo, é muito importante que vocês tenham uma autonomia, tá? E assim, pô, vocês vão estar aí com a aula da Mary, podendo botar a Mary toda hora para repetir a mesma coisa se você não entendeu, ou tirar dúvida com a Mary mandando a mensagem para ela, né? Eu adoro falar em terceira pessoa. Mas é o seguinte, mantém um caderninho aí do lado, um bloquinho, uma agendinha, qualquer coisa. E assim, pô, vou falar agora de complexo de Golgi. Você para o vídeo, coloca lá complexo de Golgi. Eu vou e vai, nem tem que copiar o slide, nem que você faça isso, mas é muito importante você estar ouvindo, me vendo ali explicando e anotando, tá? Porque o meu slide que tá aí para você é o meu quadro, o quadro que eu faria para vocês, tá? Às vezes até com mais informação, porque na videoaula, às vezes a gente tem mais tempo de trazer mais figuras, trazer mais informações para vocês, tá? Com o slide. Então, monta o teu caderno. E aí as coisas que eu for falando por fora, você vai anotando do lado como você faz na aula normalmente, tá? Mas deixa o teu caderno, pega lá o teu caderno da matéria que a gente tem bonitinho, direitinho, e vai anotando, vai dando continuidade à matéria, tá? E aí, depois que você fizer isso, pega aquele tempinho que você tem para revisar a matéria, porque a gente está tendo as aulas normais, como se fossem as aulas da semana, dá uma revisada e faz um resumo. É muito importante, tá? Que às vezes tem coisas que, por exemplo, que eu falo que não tem na apostila, porque também não dá para ter tudo e vice-versa, tá? Então, vai lá na apostila, olha, vê o que tem de diferente, anota, como se fosse assim um trabalho de detetive. Pô, então vou pegar o livro aqui de biologia que a Mary já me passou e tal, lá, e vou anotando o que tem de diferente, peguei aqui. Não, e assim, não é só assistir a videoaula da Mary, tá? Videoaula da Mary, da Renata, de qualquer outro professor. Pega um livro ou apostila, ou o que você gosta mais de ler, o que você tem, o que você prefere, e senta depois de ter assistido a videoaula e preparado o seu caderninho e vai vendo o que está faltando, o que eu posso não ter falado, mas que você acha importante. Pô, mas será que isso é importante? Porque a Mary me falou, manda mensagem, pergunta, eu te falo se isso cai no vestibular ou não, mas faz o teu resumo baseado no livro, na apostila e na minha aula, tá? Isso é muito importante, estudar é assim. Tranquilo? Então, vamos lá para mais uma aula nossa. Vamos abrir aqui o slide como sempre, porque eu não consigo começar sem antes dar um recado para vocês falar nada, né? Consigo começar, vamos começar a videoaula jogando matéria. Não, consigo, tem problemas. Vocês sabem que eu tenho problemas. Então, galera, na última aula que nós vimos, se você ficou confuso aí nas aulas, eu vou colocar lá cada organela que a gente falou durante a aula, cada assunto. Tá bom? Deixa eu só ajeitar meu microfone aqui, que hoje eu não pendurei ele, só coloquei o fone aqui no ouvido. Então, olha só. Na outra aula, nós falamos das duas células lá, da diferença da célula animal para vegetal e do retículo endoplasmático, lise rugosa e metabolização do álcool, ok? Agora a gente vai falar do complexo de Golgi e secreção de substâncias. Então, preste atenção numa coisa. O Golgi está associado aos retículos, tá? Principalmente ao retículo endoplasmático rugoso, você não pode esquecer disso. Apesar de eu ter separado para a aula não ficar muito grande, ficar ruim de carregar no site, eu coloquei aqui para vocês. Então, olha só, complexo de Golgi tem essa imagenzinha aqui. Eles são conjuntos de dictiossomos. Mary, o que é esse nome? Como se fosse um saquinho achatado em cima do outro, como se você tivesse
vários saquinhos um em cima do outro, tá? E assim como o retículo endoplasmático, ele vai estar em grande quantidade em células glandulares também. Por quê? A principal função dele é o retículo mandar as substâncias, pode ser um lipídio pelo retículo endoplasmático liso, pode ser uma proteína pelo retículo endoplasmático rugoso, é mandar essas substâncias para o complexo de Golgi, e esse complexo de Golgi, ele vai funcionar como um correio. Imagina, por exemplo, que você tem uma fábrica e uma linha de montagem nessa fábrica, tá? E a fábrica, já vê aquelas esteiras que correm nas fábricas? Então, você imagina ali, você coloca os seus produtos ali, e aí esse produto vai sendo, coloca matéria-prima, e essa matéria-prima vai sendo montada. Por exemplo, você quer produzir insulina, tá? Então, você coloca o que você precisa lá e tal, a receita da insulina, e no retículo endoplasmático rugoso, ela vai ser sintetizada, né, pelos ribossomos. Os ribossomos são os carinhas lá que estão na linha de montagem. Então, vai pegar a informação que vem lá do núcleo, colocou ali na linha de montagem. Os ribossomos vão pegando os aminoácidos e aderindo, formando no final dessa esteira, que é o retículo, a insulina, certo? E aí, depois, essa insulina ela tem que ser empacotada e endereçada para a célula que ela vai atuar, tá? E aí, vamos supor que dessa linha de montagem lá da fábrica, você tem que ter um correio, tá? O que o correio faz? Ele vai empacotar essa substância e colocar o endereço lá, ó, isso aqui vai para tal lugar. Quem faz isso na célula é o complexo de Golgi. É como se ele fosse um correio. Ele vai empacotar essa insulina que foi produzida e vai endereçar ela. Ó, você vai atuar em células do tecido adiposo, em adipócitos. Então, a tua célula do pâncreas vai produzir insulina, ela vai ser colocada dentro, ela vai sair do retículo endoplasmático rugoso, vai para dentro do complexo de Golgi. Do complexo de Golgi, ela é empacotada como uma vesícula, faz um pacotinho para ela, e é colocado um endereço lá, ó, adipócitos. Ela vai sair da célula, porque ela é uma proteína de exportação, corrente sanguínea, e vai se ligar ao adipócito. Tranquilo, galera? Então, olha só. Então, a principal função aqui, ó, tá aqui no slide em vermelho, empacotamento e endereçamento de substâncias, ok? Só que ele tem outras funções, várias funções, tá? Produz glicídios, como o ácido hialurônico, que é um heteroglicídio, um glicídio diferenciado, e ele vai servir principalmente como cola em alguns tecidos. Um tecido que é rico em ácido hialurônico é um tecido conjuntivo, tá? Ele vai também fazer formação de muco. Então, por exemplo, tuas células estomacais são ricas em complexo de Golgi porque produzem o muco que vai proteger o teu estômago. Suas células do sistema respiratório produzem muito muco para proteção e limpeza. Então, vão ser ricas em complexos de Golgi ou complexo golgiense. Tanto faz, tá? Bom, aqui, não sei por que sumiu, apareceu agora. Produz grânulos de zimógeno. Galera, o que é zimógeno? É a forma inativa de uma proteína. Por exemplo, a pepsina no nosso estômago, ela tem função de digerir proteínas no estômago, ok? Então, se a função dela é digerir proteínas, imagina você produzir uma proteína que vai digerir proteínas nas suas células. Então, ela é produzida na forma de pepsinogênio, tá? E aí lá ela é lançado no estômago, e no estômago o HCl transforma esse pepsinogênio em pepsina, tá? Para digerir proteínas. Então, muitas proteínas do nosso sistema digestório, elas são produzidas inativadas, tá? Isso é uma questão de proteção para a célula que está produzindo ela. E quem faz essa inativação é o complexo de Golgi, tá? Que a gente tem um nomezinho aqui de grânulos de zimógeno, tá? Anote isso como observação aí no seu caderno. Aqui
é só para te mostrar como é que seria a secreção de uma maneira geral, como eu já falei aqui no início desse slide. Então, o que a gente tem? Uma célula secretora, tá? Aqui a gente pode até aumentar um pouquinho, ó. Vamos ter aqui o retículo endoplasmático liso, que faz a síntese de lipídios, o rugoso aqui, com os ribossomos aqui embaixo. Então, eles vão produzir essas substâncias, então vão sair vesículas menorzinhas, vão começar a se encaixar aqui no complexo de Golgi, tá? E aí, por cada andar desse aqui, por cada saco do complexo de Golgi que ela passar, ela vai sofrer um empacotamento. Então, passou pela primeira aqui barreira do complexo de Golgi, empacotou. Vai pela segunda, empacota de novo. Então, ela vai sofrer vários empacotamentos, tá? Até sair aqui. Aqui a gente tem proteínas empacotadas, lipídios. E aí, essas vesículas vão ser de exportação. Tranquilo? Tanto as vesículas aqui com proteínas, quanto as vesículas com lipídios. Agora, isso aqui é o que acontece com uma célula secretora. Uma outra função que a gente vai ver do complexo de Golgi é a produção de lisossomos, tá? Que são organelas que servem para fazer digestão da célula. A gente vai ver daqui a pouco. Tranquilo, galera? Então, vamos lá. Aqui, ó, mais funções do complexo de Golgi. Eu falei para ele que não é só endereçamento e empacotamento. Essa é a principal. Assim como a principal do rugoso, do retículo rugoso, é proteína. Do liso, é produzir lipídios. A gente tem outras funções. Por exemplo, ele vai participar da divisão celular de vegetais, produzindo o que a gente chama de lamela média. Tá? Eu sei que é muito nomezinho, mas bota um papelzinho daquele colorido lá e explica o que é lamela média. Então, acompanhe aqui comigo. A célula vegetal, por causa da parede celular, a divisão dela é de fora para dentro. Quando a gente tem uma célula animal, a gente tem a célula vai se dividindo, depois ela sofre um estrangulamento e gerou duas células. A célula vegetal não. Ela se dividiu, só que ela não consegue fazer esse estrangulamento para poder gerar duas novas. Então, isso tem que ser de dentro para fora, que é o crescimento da lamela média. O complexo de Golgi vai jogando essas vesículas aqui, vai crescendo essa lamela média aqui, ó, no segundo desenho, tá vendo? Até dividir a célula completamente, ok? Outra função, formação dos lisossomos, tá? Que a gente já falou, mas a gente vai ver eles de maneira separada. Aqui, formação do acrossomo nos espermatozoides. Isso aqui são várias vesículas que vão se unir formando uma vesícula maior. E dentro dessa vesícula vão ter proteínas chamadas, que são enzimas chamadas hialuronidases, tá? Que elas vão, quando o espermatozoide vai chegando perto lá do ovócito, esse ovócito ele tem várias camadas protetoras para evitar com que vários espermatozoides consigam fecundar ao mesmo tempo, fazer a fertilização. E aí, quando esse espermatozoide chega lá no ovócito, nessa parte ali que a gente chama de cabeça dessa célula, onde tem um acrossomo, essas vesículas explodem e liberam a hialuronidase para fora. E ela vai destruir o ácido hialurônico que está protegendo o ovócito. Quando ela destrói, as enzimas vão digerindo ali, esse espermatozoide consegue já perfurar essa camada protetora para poder fertilizar a célula. Tá bom? Então, a gente vai ter aqui, ó, lembrando que o espermatozoide é uma célula diferenciada, né? Mas aqui a gente tem um núcleo e do lado desse núcleo a gente vai ter o retículo e tal, e o complexo de Golgi, que vai estar produzindo essas vesículas aqui. Tranquilo? Ó, o lisossomo que eu falei. Os lisossomos, galera, são organelas, são vesículas, tá? Que contém enzimas lisossomais. Essas enzimas são produzidas no retículo endoplasmático rugoso e são enviadas para o complexo de Golgi para poder serem empacotadas. E aí elas vão ficar, esses pacotinhos, dentro da célula
para poder ter várias funções. Então, a principal função dos lisossomos é a função de digestão celular, tá? Aqui a gente tem uma imagem com a anatomia do lisossomo. Ele tem, tá vendo, uma bicamada lipídica, porque o complexo de Golgi originou também da membrana celular e, como eu falei, por cada saco que essa substância vai passando lá no complexo de Golgi, ele tira um pedaço da membrana. Então, é uma organela por quê? Porque ela está empacotada como uma membrana, tá? Então, uma vesícula também é uma organela. E aqui as enzimas hidrolíticas, tá? São as enzimas lisossomais que a gente fala. E aí, elas têm função de digestão celular. Só que a gente tem vários tipos de digestão celular, tá? Aqui a gente tem a heterofagia, que digere o que vai entrar na célula por fagocitose ou pinocitose, ok? Então, aqui, ó, a gente tem uma partícula alimentar e essa partícula englobada forma o fagossomo, tá? Que é a vesícula que é formada a partir da fagocitose com a substância ser englobada ali dentro. E aí, o lisossomo que está sendo produzido aqui pelo complexo de Golgi vai sair dele e vai se unir formando um vacúolo digestivo. Vai ocorrer a digestão, as substâncias que a célula for utilizar vão ser absorvidas desse vacúolo e o que não for vai formar um vacúolo residual, ele vai grudar na membrana plasmática e vai eliminar isso para o meio externo por exocitose, tá? Ou então, ele, por exemplo, pode formar um vacúolo autofágico, que vamos supor que uma organela morreu, como uma mitocôndria, tá? E aí essa organela ou tá velha, essa vai formar esse lisossomo vai se unir a essa organela, vai formar um vacúolo, vai digerir essa organela, o que for bom a célula vai pegar para utilizar, o que ela não for, ela vai mandar para fora por exocitose também. Tranquilo, galera? Então, olha só. Autofagia, que é a digestão de material organelas envelhecidos, tá? E aí a gente tem uma coisa que é o seguinte, essa questão da autofagia, muita gente fala que assim, provoca a morte da célula porque ele pode fazer autólise e tal. Então, essa autólise que a gente tem aqui, que é os lisossomos se rompem, liberando suas enzimas e provocando a morte da célula, é o seguinte, ela ocorre, mas ela não ocorre, tá? Assim, de modo normal na célula. Você tem a fisiológica, que é o que a gente vai ver, e a patológica, tá? Quando uma célula morre, geralmente ela morre por apoptose celular, que você tem um mecanismo genético que vai desencadear a morte da célula. E essa morte da célula, por esse mecanismo genético, ao contrário do que a gente tem, até na maioria dos livros didáticos, assim, que é uma coisa mais antiga que acreditava-se até então, que ela era feita por lisossomos. Não é, tá? A morte celular programada, a apoptose, ela é feita por mecanismos genéticos que vão desencadear a morte da célula. O lisossomo vai ter pouco a ver com isso. Então, toma cuidado. O lisossomo ele vai estar envolvido, tá? Nessa parte mais fisiológica ou, no nosso caso aqui, uma maneira mais patológica, tá? Quando você vai ter um problema na célula pelo lisossomo, isso pode te dar alguma doença, alguma patologia, tá? Mas vamos lá, vamos falar da parte fisiológica dessa autofagia aqui que vai provocar morte celular lisossomal, ok? Que é, por exemplo, a perda da cauda do girino. A gente tem aqui o girino e ele vai sofrendo metamorfose e vai se transformar num sapo, numa rã. E aí, essa parte aqui, as células vão morrendo porque por autólise. Aí sim, o ribossomo ele vai
estourar dentro da célula, vai liberar essas enzimas vão destruir as células vão morrer, tá? Aqui tem um sapinho aqui, só para bonitinho para enfeitar. A patológica, ela ocorre também com a ruptura desses lisossomos, tá? E aí pode provocar doenças degenerativas, como, por exemplo, a artrite. Aqui tem uma mão normal e uma pessoa com artrite, geralmente isso ocorre em pessoas em idade mais avançada, em idosos, os dedos vão ficando todos tortos. Isso provoca uma inflamação nas articulações, isso provoca muita dor, tá? E aí a pessoa tem que ficar tomando anti-inflamatório o tempo todo por causa da artrite e tal. Então, galera, essa seria, por exemplo, uma função patológica dos lisossomos. Tranquilo? Beleza. Agora, a gente vai ver um pouquinho dos casos clínicos que ocorrem devido à ação dos lisossomos, tá? A gente tem silicose e amianto, tá? Que são duas doenças que podem ser provocadas pelos lisossomos. Aí você fala assim, Mary, mas é algum mecanismo genético? Não. Pela função deles, eles acabam provocando essas doenças, tá? Amianto, ABES são os dois tipos de doença. Por exemplo, isso vai provocar inflamações no seu estômago, no seu pulmão, gerar nódulos no seu pulmão. Aqui a gente tem um pulmão cheio de nódulo, e aí isso pode provocar infecções bacterianas, gerar pneumonia constante, diminuir a capacidade respiratória, tá? É muito ruim. Por exemplo, a silicose, ela é muito comum, é uma doença muito comum em pessoas que trabalham em marmorarias, por exemplo, tá? As pessoas que trabalham lá, elas têm que ter um equipamento de segurança, que, por exemplo, pode ser uma máscara, mas tem que ser uma máscara que filtre muito a poeira. Uma máscara que pegue no nariz e aqui na boca toda. Porque quando os caras que trabalham lá, eles vão cortar mármore ou granito, vai liberar sílica, o pó. Quando você respira aquele pó, ele vai para o seu pulmão, ok? No pulmão é uma partícula estranha. Os macrófagos do seu pulmão, que são as células de Kupfer, né? Que cada macrófago, dependendo do tecido, ele recebe um nome diferente. E eles vão englobar essas partículas. Quando o lisossomo chegar para fazer o vacúolo digestivo, são partículas de sílica. Essas partículas, quando se juntarem com o lisossomo, elas vão romper os lisossomos, tá? Provocando assim, os lisossomos vão liberar essas enzimas para dentro da célula e vão provocar a morte da célula, gerando a silicose. Então, você vai ter essas células de defesa ali no seu organismo morrendo dentro do seu pulmão e ficando ali. Só que isso, com o tempo, vai diminuindo a capacidade respiratória, elas vão provocando infecções ali dentro, porque elas não vão sair dali, tá? Isso é silicose, é muito comum em pessoas que trabalham em marmorarias, com pedra e tal, por causa da sílica. E o amianto abesto, provavelmente não é do tempo de vocês, mas antigamente, as telhas, né, de moradias eram feitas de uma substância amianto, tá? Que é uma substância que ela é contra fogo e caixa d'água também. É como se fosse uma fibra de vidro, tá? E é muito utilizada em, por exemplo, em roupas de corredores de Fórmula 1 que são contra incêndio. E aí, essa que a gente chama de essas fibras de vidro, elas protegem contra o incêndio. Então, muitas pessoas que trabalhavam nessas empresas aí, Brasolite, Ternit, que faziam caixa d'água de amianto, de telha de amianto, sofriam, o amianto ele vai fazer a mesma coisa que a sílica vai fazer no pulmão, e elas começaram a sofrer dessa doença. Até hoje, tem muita gente que sofre, que tem problemas de perda de capacidade pulmonar, né, os trabalhadores, e até hoje eu já li reportagem que eles tentam na justiça alguma indenização por causa disso, porque eles trabalhavam sem proteção alguma, né? Isso foi o que eu li, não estou inventando, tá, galera? Foi o que eu já li sobre isso. Então, são duas doenças aqui que são provocadas, mas assim, sem querer, pela ação dos lisossomos, tá bom? Bom, a outra agora são os ribossomos, outra organela.
Lembrando que os ribossomos são organelas que existem tanto em células procariontes quanto em células eucariontes. São organelas não membranares, tá? Elas são formadas por RNA ribossômicos e por proteínas. Estão presentes, como eu falei, em todos os seres vivos, em todos os tipos celulares. E elas são divididas em duas subunidades, uma maior e uma menor. Elas vão variar de uma célula para outra, dependendo do tamanho delas, tá? Por exemplo, os ribossomos de células procariontes, de bactérias e de mitocôndria, eles são menores do que os encontrados nas nossas células normais, tá? E são responsáveis pela síntese de proteínas. Então, lembrando, ribossomos que estão aderidos ao retículo endoplasmático rugoso fazem proteínas de exportação. Ribossomos que estão livres dentro da célula fazem proteínas que vão ser utilizadas dentro da célula. Tranquilo? Aqui a gente tem, ó, um ribossominho trabalhando e aqui é um ribossomo, você tem um RNA mensageiro que saiu do núcleo, aqui é o processo, a gente está vendo aqui o processo de tradução, tá? Esse ribossomo vem para o citoplasma, uma unidade menor encaixa embaixo dessa fita de RNA mensageiro, a outra maior encaixa em cima e o RNA mensageiro no meio, tá? É como se o fio aqui fosse o RNA, eu tenho a unidade menor aqui embaixo se encaixando nele e a unidade maior se encaixando em cima. E aí, esses ribossomos vão ter espaços dentro deles nas quais vão se encaixar os aminoácidos para formar uma proteína. Por isso, a função deles é de síntese de proteína. Tranquilo? E, por exemplo, por que às vezes você tem alguns antibióticos que agem na síntese de proteínas das bactérias? Eles agem nos ribossomos. Aí você pergunta assim, pô, isso já foi questão de prova, né? Por que ele age no ribossomo da bactéria e não age no nosso? Pela diferença de tamanho. Vai agir em ribossomos menores e não em ribossomos maiores, tá? Por isso tem alguns antibióticos que a gente pode tomar que só vão atuar em ribossomos de bactérias. Tranquilo, galera? Mais uma organelazinha aqui para a gente fechar essa parte aqui e deixar outras organelas para outro vídeo, tá? São os peroxissomos. Os peroxissomos são organelas, são lipoproteicas, tá? E elas são organelas que contêm umas substâncias, umas enzimas chamadas peroxidases. Essas peroxidases, elas vão atuar na desintoxicação do organismo. Então, também, essas organelas vão estar em grande quantidade nos hepatócitos, que são células que têm função de desintoxicação do organismo. Então, lá você vai ter muito retículo endoplasmático liso, tá? E muito peroxissomos. Então, é o seguinte, essas enzimas, né? A gente chama elas de catalase também. E qual a função delas? Olha só, a gente tem uma substância tóxica no organismo, tá? E aí, essa substância tóxica no nosso organismo, ela vai ser oxidada. Vai formar o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, e mais a substância oxidada. Essa substância X oxidada vai ser metabolizada. Ela pode, por exemplo, ir para o retículo endoplasmático, acontece isso com etanol, e aí vai ter toda aquela função lá que a gente viu. Só que ocorre, toda vez que uma substância tóxica ela é oxigenada, ocorre a formação desse peróxido. E o peróxido, ele é altamente mutagênico para as nossas células. Então, ele tem que ser rapidamente degradado, tá? O que vai acontecer com ele? Ele vai se juntar à catalase, né, que é essa enzima que o peroxissomo produz, e vai ser transformado em água e oxigênio. Então, a água oxigenada, ela vai ser transformada em, que é o peróxido, vai se juntar com a catalase, o peroxissomo vai pegar essa água oxigenada e através da catalase, que é a enzima que tem dentro dele, vai transformar em água e CO2, tá?
Vocês já viram, assim, quando a gente tem um machucado que a gente coloca... bota água oxigenada para não dar tétano, né? A questão da tétano é o seguinte, as bactérias do tétano, elas não sobrevivem ao oxigênio, são bactérias anaeróbicas. E aí, quando você coloca oxigenada, os peroxissomos que estão ali nas células da tua pele, né, vão pegar essa água oxigenada e transformar ela em água e oxigênio. Esse oxigênio vai evitar com que essas bactérias, vai matar essas bactérias, vão evitar com que elas cresçam, vai acabar com elas, tá? E aí dá aquela enche de bolinha, que são bolhas de oxigênio, e depois escorre aquela aguinha. A aguinha que escorre é a água aqui da reação. O oxigênio é o oxigênio que foi produzido também no final da reação. Mas isso ocorre quando a gente coloca oxigenada no machucado pela ação do peroxissomo. Ocorre dentro das células do nosso fígado também, tá? Então, desculpa. Aqui a gente tem um experimento que eu costumo fazer quando a gente dá aula prática, tá? Que eu pego o fígado cru, porque fígado, Mary, poderia ser qualquer outro pedaço de carne? Pode, o fígado, porque ele vai ter muito peroxissomo. E aí a gente coloca um fígado cru, sem água oxigenada, e depois adiciona água oxigenada dentro dele, tá? Se um dia vocês tiverem um pedacinho de fígado em casa, carne vermelha também dá, tá? Coloca um pedacinho, se puder amassar ela, desfiar, se for carne moída, melhor ainda, porque as células já estão deterioradas. Você coloca oxigenada e vai começar a borbulhar. Ele vai te mostrar o efeito da catalase, tá? E aí, por exemplo, se você fizer isso, um legal é você depois pegar, por exemplo, até a carne moída, um pedaço de fígado, passar ali na panela, fritar ali, deixar ele cozinhar, ou então colocar água, deixar ele cozinhar bastante e colocar água oxigenada. Não vai ter reação. Ou se tiver, a reação vai ser muito menor. Porque você aumentou a temperatura daquele fígado, daquele pedaço de carne, e aí você desnaturou a catalase do peroxissomo. E aí não vai funcionar. Tá bom, galera? É uma experiência assim, muito legal. Aproveita agora que você tá aí de quarentena, não tá com muita coisa para fazer e faz essa experiência. É bem legal. Tá bom? Galera, a gente vai ficar por aqui nessa videoaula, tá? E a gente vai dar continuidade na parte de organelas em outra aula. Tá bom? Então, beijo, beijo.